Durante o dia foi um dia normal. Se eu não me engano, não era nem dia assim, que estava propenso a chover nem nada. Foi um dia normal, um dia de sol, né, que passamos normalmente, mas assim, com nenhuma característica que ia dar uma chuva. Eu e minha família tínhamos saído e chegamos em casa por volta de 11 horas da noite, mas estava chovendo muito. Mas aí eu fui na margem do rio, olhei, o rio estava normal, nem tinha subido o nível de forma nenhuma, estava normal. E aí eu fui lá e fiquei mais tranquilo, mas na hora que ele começou a encher, aí foi muito rápido, entendeu? Coisa assim de minutos ele já foi subindo o patamar. Na hora que ele já estava no nível máximo de cheia normais, aí já começou a causar preocupação. Aí já começamos a colocar as coisas para cima. Aí veio o aviso de que alguma casa no Vale do Cuiabá tinha caído. Aí, entendeu? Porque a gente usa muito isso. Quem está superior à nascente do rio ligava avisando, como a gente ligava quem estava mais abaixo. E dizendo, ó, aqui o rio encheu tal. Aí mantemos a informação, tivemos a informação. Só que na hora que nós tivemos essa informação, o rio já tinha mais ou menos 1,5 m ou 2,5 m na rua. Então já não tinha mais como a gente sair, entendeu? Quando tivemos a informação que uma casa caiu, aí bateu o pânico, mas aí não tinha mais como sair. Estava sonhando que eu ia dar um treinamento na minha empresa, que eu trabalho, e as pessoas me ligavam dizendo que tinha inundação, que não poderiam ir. Nesse momento a minha esposa me acorda, né, dizendo, ó, tá chovendo muito, tá diferente, não sei o quê. E aí eu abri essa janela aqui da minha casa, já não tinha luz, né, não tinha telefone, não tinha luz, não tinha nada. Eu acendi a lanterna, a água já chegava num patamar que nunca tinha chegado. E nós começamos a observar a água subindo. Aí fomos socorrer os vizinhos que estavam com casa mais baixa. Lançamos lençol para puxar, entendeu, pelo telhado. Aí fizemos isso. Aí na minha casa ficou 5 famílias, porque a minha casa tinha 2 pavimentos. Aí dali para frente foi só aguardar. E quantas pessoas eram? Tinha 15 pessoas na minha casa. Aí a porta da cozinha fechou, a gente já não entrou mais, porque a quantidade de água tinha. A gente ficou na varanda, não sabia para onde ir. E a minha esposa com medo de sair, porque ela não sabia nadar, a minha filha maior sabe, mas eu estava com a pequenininha. E aí nessa hora eu peguei a menor no colo, joguei no colo e falei, então tu vai ter que ficar, porque a gente não vai morrer não. Aí pulei dentro d'água, com água no peito, peguei minha filha, menor. A maior sabia nadar. Aí a maior que talvez tomou a iniciativa com a minha esposa falou, vamos embora, mãe. Ficou eu, minha esposa, minhas 2 filhas, minha sogra, meu sogro, meus 2 cunhados e uma concunhada. 9 pessoas em cima de um pé de jabuticaba. De 2h30 até as 6h30 da madrugada, da manhã. Quando o dia começou a clarear, aí já deu a visão do estrago. Eu achei, infelizmente, que poderia ter tido mais vítimas. Pelo volume de água que houve, eu achei que tinha tido mais vítimas. Mas teve muito livramento, né? Muitas pessoas se salvaram com os fatos que a gente não acredita. Naturalmente não dá para acreditar, entendeu? Pessoas em cima do pé de jabuticaba balançando e conseguiu se salvar, outros desceram junto à enxurrada e se salvaram. Mas o pior foi os gritos que a gente escutava, muito grito de socorro, né, de pedido de ajuda, mas a gente não tinha o que fazer, né? Na hora que foi o grito de socorro era onde estava tudo inundado, isso era um mar só. A gente não tinha o que fazer, a gente até imaginava, o que eu vou fazer? A gente não via nada, tremenda escuridão. E a gente queria salvar essas pessoas, né? Mas não imaginávamos a estrutura da tragédia que foi. A gente imaginava que era uma enchente fora do comum. Só no outro dia de manhã que a gente foi ver que realmente
quem foi salvo pela graça de Deus, e principalmente aqui, né? Na minha família não foi ninguém, né? Foi uma bênção de Deus, e aí a gente viu, porque por trás da minha casa sempre falo que eram uns 400 caminhões de lixo, de toras imensas, que foram paradas, em primeiro lugar, pela mão de Deus, mas pelos pés de jabuticaba que tem aqui na nossa casa. Quem naquele momento começam as reações das autoridades. As primeiras nós todos conhecemos, são chamados sobrevoos. As autoridades adoram vir perto, pegar um helicóptero, sobrevoar a área. A gente sabe que vendo de uma certa distância, primeiro não suja os pés e segundo vê uma situação de conjunto, volta, aterrissa, faz promessas, garante fundos, recursos, casas, tudo vai ser resolvido, volta para a sua cidade de origem, quanto mais distante, mais as promessas são retumbantes e nunca mais se ouve falar dessas providências. Na época se utilizava um padrão que era o decreto 43.415, que previa a modalidade de compra assistida, indenização ou entrega de uma unidade habitacional, eles podiam optar. Então muitas pessoas optaram por indenizações, até porque a unidade habitacional não saía nunca, né? E outros também porque as pessoas estão acostumadas a ter a sua criação, né? Ali é uma zona urbana, né? Enfim, com características ainda rurais, algumas pessoas não querem um apartamento de 50 metros quadrados, preferem, né, a indenização para refazer a vida de outra forma. E essas indenizações, apesar de estarem negociadas, elas não foram pagas. Então, muitas vezes não estão negociadas com a INEA e até hoje não tiveram seus cheques pagos. Então, a gente também questiona isso. A Defensoria de Petrópolis, em especial, ela atuou inicialmente com os mortos, com as pessoas falecidas e com as famílias sobreviventes. Depois, no segundo momento, nós percebemos que havia realmente uma dificuldade de diálogo com o município de Petrópolis e o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal. Por que uma dificuldade de diálogo? Porque o ente político local atribuía uma responsabilidade ao ente político estadual e o ente político estadual, respectivamente, determinava que fosse a União Federal. Então esse conflito fez com que as pessoas não se posicionassem e apenas havia uma discussão no sentido de vamos demolir as casas que já estão deterioradas ou atingidas pela enchente. Vamos demolir, mas vamos demolir como? E aí eles falaram, vamos demolir imediatamente. Até vinha anúncio de o que o governo faria. Naturalmente as pessoas ficaram, vamos retomar a vida. Limpar e voltar a viver normalmente, entendeu? Apesar das dificuldades, das perdas, mas as pessoas falaram, vamos voltar, vamos batalhar, vamos reconstruir tudo de novo. Foi aí que veio o mais machucou, entendeu? Foi a questão do governo se posicionar em questões que não era o que a gente queria, entendeu? Voltar a viver normalmente, talvez com algum tipo de ajuda, mas com orientação talvez até técnica, mas não foi isso que eles fizeram, eles vieram ditar uma ordem que nós deveríamos seguir. Aí já começou a haver revoltas, entendeu? Em vez deles estudarem o problema, para ver o que houve, como as pessoas estavam, a documentação necessária que as pessoas tinham. Isso aí não houve esse estudo preliminar. Eles vieram e ditaram que todo mundo teria que sair. Nenhuma unidade habitacional foi construída até hoje, né? A gente está aí há quantos anos da tragédia e nenhuma unidade habitacional foi construída no sistema Minha Casa Minha Vida. 3 terrenos foram destinados para esse fim. Um na Mosela, um em Benfica e um no Vale do Cuiabá. Então a ideia era se construir essas unidades habitacionais e destinar para as pessoas que estavam em negociação com a INEA. Essas unidades habitacionais não saíram e eles fizeram 50 casas ali onde eles chamam de terreno da Firjan. Fizeram 50 casas modulares, mas não é programa Minha Casa Minha Vida, é uma casa com baixo padrão, bem diferente do programa Minha Casa Minha Vida. E algumas pessoas aceitaram. As que aceitaram
Estou na autonomia da vontade. Às vezes a pessoa está tão desesperada por uma moradia que acabaram aceitando e essas já estão alocadas lá, né, nessas 50 casas. Mas independente disso, existe uma negociação ainda em curso, que não foi finalizada, e algumas pessoas precisam de unidades habitacionais, e nenhuma unidade habitacional foi construída até hoje. Então a gente questiona também isso e pede a construção das unidades habitacionais com entrega para as vítimas. O Instituto Estadual do Ambiente delimitou uma faixa vermelha, onde todas as famílias presentes nesta área deveriam ser realocadas, uma faixa amarela, onde as famílias optariam por sair ou não, e uma faixa verde, onde o órgão ambiental não interviria. Então hoje a gente tem 3 tipos de identificação: áreas de completo risco, áreas de médio risco e áreas que não estão num risco imediato. Áreas que ficam numa zona de conforto, numa zona em que aquele ato congênere, que seria a tempestade, a tragédia, certamente não ocorreria nas mesmas condições de 2011. E aí nós começamos, Defensoria, a questionar quais foram os critérios que foram utilizados para definir casas de alto risco, de médio risco e de nenhum risco. O que a gente percebeu? Casas que foram atingidas em 2011, muitas delas estavam na zona considerada zona verde, uma zona absolutamente segura. Casas de alto risco eram casas que não foram atingidas pela enchente de 2011, mas que estavam, por força de um estudo técnico, numa área que deveria e se recomendaria a demolição. E outras casas que, ora, poderiam permanecer, ora seriam demolidas. E aí, o que foi, assim, o grande conflito da Defensoria com os entes políticos? Nós percebemos uma discriminação de tratamento. Casas de alto gabarito econômico, mansões, que foram atingidas, especialmente as do Vale do Cuiabá, casas que foram realmente abalroadas, atingidas pela enchente de 2011, estavam numa zona de conforto, numa área em que elas poderiam ser reconstruídas, refeitas, poderiam ser reformadas e não sofreriam quaisquer consequências jurídico-legais. E casas de pessoas de baixa renda que não foram imediatamente atingidas pelo evento, estavam na zona vermelha e teriam que se submeter a eventual indenização ou a eventual auxílio de compra assistida de uma outra casa e teriam que ser desalijados compulsoriamente do local, sairiam do local pela qualificação dada pelos órgãos públicos. E aí, por conta disso, a Defensoria Pública ela começa então a questionar mais uma vez esses critérios, porque os critérios não nos pareceu critérios objetivos, né? E nós começamos a fazer alguns questionamentos sobre essas avaliações. O modo como essas faixas foram demarcadas deu origem a uma série de absurdos, de modo que 2 moradias, né, que se encontravam ao lado uma da outra, uma tendo sido absolutamente destruída pela tragédia e a outra não atingida pela enxurrada, não é? Aquela que sequer foi atingida pela enxurrada foi definida como inserida na tal área vermelha e, portanto, passível de demolição, a família deveria ser realocada, e aquela moradia absolutamente destruída pela enxurrada foi definida como integrante da área verde. E aí, por conta disso, a família não poderia ser beneficiada por uma moradia a ser construída pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo menos num primeiro momento, já que a prioridade era a intervenção do INEA, né, responsável pela faixa vermelha e amarela. E aí, por conta disso, famílias que demandavam assistência do Estado do Rio de Janeiro continuam desassistidas e famílias que poderiam ter permanecido no local foram obrigadas a sair dali, as suas moradias estão sendo demolidas sem que a solução seja encontrada, sem que uma solução seja alcançada em benefício de todas aquelas famílias. Uns tinham direito, outros não, uns a isso, outros a aquilo, de modo complicado, pouco claro, as informações eram pedaços de informação, a associação de moradores profundamente, digamos, aborrecida com a maneira, o encaminhamento das questões. Na realidade, um absoluto descontrole, uma descoordenação das autoridades. No último relatório da Comissão das Chuvas da Câmara Municipal de Petrópolis, está registrada uma contestação do Ministério Público em relação ao zoneamento realizado pelo INEA. Abre aspas.
Parte das áreas não inundadas foram classificadas como área vermelha, enquanto tiveram regiões atingidas que foram equivocadamente classificadas como área verde. Contudo, o grupo técnico do Ministério Público analisou que os critérios utilizados pelo INEA estariam corretos, apesar do estranho resultado. Fecha aspas. Nós não chegamos a uma solução e não chegamos a uma conclusão se de fato foram observadas a impessoalidade, né, que é um critério ou um princípio do direito administrativo, ou seja, tratar desigualmente os desiguais, mas tratar igualmente os iguais, aqueles que estiverem nas mesmas condições de igualdade. O que nós questionamos em todas essas reuniões sociais, essas audiências públicas, é que as pessoas na mesma condição não estavam sendo tratadas igualmente. Aí os estudos que eles fizeram, também não acho que foi muito técnico. Por quê? Porque delimitaram a área e em um lugar é uma coisa e outro lugar é outra. Entendeu? Não usaram uma lei só. Por exemplo, a lei de uso e parcelamento do solo ou uso de margem de rios, por exemplo. Se é 15 metros, é 15 metros para todos, independente de quem quer que esteja. Mas isso aí não houve. Um estava a 30 metros do rio, ficaram na área de exclusão. Outros estão 10 metros do rio, ficaram na área verde, na área que poderia ser habitável. Entendeu? Aí começou a ter muita divergência sobre isso. Até hoje não houve uma discussão sobre essas faixas, apesar de toda a oposição que a gente vem fazendo. E a informação a que nós tivemos ciência é de que essas faixas foram demarcadas a partir de imagens de satélite, sem que os técnicos do INEA de fato realizassem vistorias no local e pudessem identificar, não é, a existência desses casos. E, enfim, a partir então da demarcação dessas faixas, os moradores começaram a nos apresentar uma série de questionamentos, uma série de solicitações que nós interviéssemos nessa situação. A gente luta muito por isso, que haja um bom senso do governador, ou quem de direito, para que mude esse decreto, ou faça uma emenda para que esse decreto abranja as outras pessoas também, que ficaram sem chance de negociar. Na última reunião eu pedi o presidente lá do INEA para que voltasse a ter uma ouvidoria, entendeu? Para ouvir as necessidades do Cuiabá, e espaço para construir casas aqui, pelo valor da Minha Casa Minha Vida, não é viável. Né? Você conseguir um terreno, que o terreno se adequade nos valores que eles pagam por unidade habitacional. Então, quer dizer, o terreno, você não vai achar terreno aqui nesses valores. Aí vai ter que ser um terreno menor e para construir prédio. Entendeu? Aí vai mudar o estilo de vida da pessoa. Entendeu? E nem todos vão querer essa mudança radical. Entendeu? Primeiro que violou o princípio da isonomia para pior, né? Porque se eles criassem um decreto novo com os padrões de Petrópolis e revissem os pagamentos já feitos com base num valor de mercado, próximo disso, seria aceitável. Agora, a gente no meio do caminho, as vítimas de uma mesma tragédia, eles editarem um decreto novo que prejudica e ainda obriga as pessoas a aceitarem uma unidade habitacional que não tem nem previsão de construção, é sinceramente assim, mais uma violação de direitos humanos, na minha opinião, vindo no Vale do Cuiabá. Outras pesquisas também vêm identificando o mesmo problema. A pesquisadora Francine Damasceno registrou desamparo naquele momento. Abre aspas. Essa nova decisão trouxe alvoroço à região serrana e em Petrópolis, no Vale do Cuiabá. Ela permitiu que o INEA desse sua tarefa por encerrada, inclusive retirando seu canteiro social da cidade. Os moradores que não aceitaram negociação agora não serão beneficiados por nenhuma política. Aos invisíveis que ficaram inclusive sem aluguel social, como as famílias da localidade do Borges, não há previsão de atendimento, já que nem ao menos acessaram a porta de entrada da política. Por mais que tenham feito inúmeros cadastros, eles não existem, porque estão fora da área de interesse para obras do INEA. Fecha aspas. O problema é do Estado, e o Estado, no momento,
um Estado quebrado, com todo respeito. Quer dizer, o Estado não vai sair grande coisa também, o Estado não tem nem como pagar as coisas mais elementares. Difícil que ele resgate aquilo que não é feito há 4 anos. E a tendência é, pouco a pouco, esquecer e juntar com as vítimas de outras enchentes, de outros momentos, que também estão esperando casa, do mesmo modo. Tem gente que esperando casa antes do Cuiabá. Que eu lembro que na mesma época que houve a tragédia do Cuiabá, a gente teve aquele tsunami no Japão. Né? O Japão está reconstruído e a gente está aqui brigando com o Estado, né, para fazer as coisas. Né? Então, eu acho que o Estado em si, quando eu falo Estado, eu falo em acepção ampla, eu não falo o Estado do Rio de Janeiro, ele precisa ter essa noção de que ele é o responsável para dar resposta aos desastres naturais. Porque o que a gente vê aqui é isso, né? Que se começa a intervenção e para no meio, né? E não se dá a resposta, fica por isso mesmo. Quando a gente mora em Petrópolis, todo mundo aqui se conhece, então tem sempre a história de alguém muito próximo da gente, com uma história de vida, uma tragédia familiar envolvendo chuvas. Então a gente sabe que elas são recorrentes. Depois de 2011, nós tivemos de novo, em 2013, novas chuvas em Petrópolis. Então apenas muda o lugar. O que eu consigo extrair de tudo isso é que, se não tiver boa vontade política, se realmente não utilizarem uma tragédia para ser palco de politicagem, né? Porque, querendo ou não, tem sempre pessoas querendo se utilizar da tragédia alheia para fazer firula política, e eu não faço isso de forma generalizada, claro que não. É claro que a gente tem bons políticos bastante bem intencionados, mas a única, de tudo que a gente pode resumir é o seguinte: o que foi feito efetivamente, né? Anos depois, o que a gente conseguiu de progresso em toda essa tragédia? Muito pouco. A expectativa era muito maior. Então, se me perguntarem hoje, Cristiana, como é que você se sente diante do Vale do Cuiabá? Muito frustrada. Uma frustração enorme. Uma frustração enorme. Você voltar ao local anos depois e verificar que muito pouco foi feito. E que muitas famílias retornaram ao local, mesmo em áreas de zona vermelha. Hoje, a situação que nós temos é: o Estado do Rio de Janeiro realiza ali praticamente aquilo que ele deseja. A comunidade está cada vez mais desprovida de mecanismos para resistir a essas propostas de intervenção do Estado, a despeito de todas as iniciativas que a gente tem levado a cabo para tentar assegurar essa maior participação, esse maior controle da população em relação a essas iniciativas. Até porque não é o Estado que constrói, né? Ele faz o chamamento público e a empresa vai aprovar os projetos na Caixa. E aí eles começaram, em princípio era o Estado que estava com essa incumbência, e como não saía, resolveram passar para o município, mas esse decreto nunca era assinado também pelo governador. Eles vinham dizendo que estava na mesa do governador para que ele autorizasse o repasse dos terrenos, enfim, para o município. No final das contas não acabaram não repassando, e fica nesse jogo de empurra, nem o Estado faz, nem o município faz, e as pessoas são unidade habitacional. E agora está judicializado, né? Os dois entes estão no polo passivo. Alguém vai ter que dar uma solução para isso. Porque o que não pode é as pessoas vítimas, né, ficarem sem saber o que fazer, né? Porque é o Estado que tem que dar resposta. De acordo com os relatórios do INEA, mais ou menos 800 e algumas famílias estão na base de negociação com a INEA. Eles mandam relatórios agora para o juiz, né, não mais para mim. Eles mandam relatórios com a evolução disso. Só que esse trabalho está parado desde 2014, se eu não me engano, 2 anos. Está parado porque não foi renovada a licitação para terminar o processo de realocação com as vítimas. Na época, eles afirmavam estar com 70% negociado. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque tem esse número negociado, mas não está pago. Entendeu? A pessoa negocia, mas ela não tem a vida dela resolvida, porque o cheque não chegou na mão dela ainda.
E aí eles mandam as listagens de mensagens, mandavam para mim, agora mandam para o juiz quando ele requer. Agora nem adianta a gente pedir todo mês porque a gente sabe que está parado. Mas pede a retomada desse trabalho para finalizar, até porque eles estavam tendo uma dificuldade na parte de lá da Estrada das Artes, na parte do Rio Carvão, estavam tendo uma dificuldade ali mas vão ter dificuldade, obviamente, porque com os valores praticados e agora com esse novo decreto, muita gente não vai querer negociar, né? Então eles vão ter alguma dificuldade mesmo agora. Como eles vão superar isso, eles vão ter que pesquisar, ou então vai ter que ser de acordo com a decisão judicial mesmo. Vocês me conseguem um trabalho de qualidade? CREA estadual, certo, claro. Maravilha. Conseguimos. O Dr. Radacto veio a Petrópolis, visitou intensamente, falou com todo mundo, fizeram uma visita detalhada no Cuiabá e produziram um trabalho que entregamos ao senhor promotor. E que dizia, olha, as obras que estão fazendo, bacana, obrigado, não resolve nada. Você fazer retificação do leito do rio e tal, etc. Até que venha mais lama. Quando vier mais lama é a mesma coisa, vai entupir outra vez e vai dar a mesma coisa. Não resolve o problema. Refazer a estrada Teresópolis pela enésima vez, ótimo, maravilha, gasta dinheiro, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é muito mais barato, muito mais fácil. É reflorestar. Recuperar as áreas desmatadas de Itaipava, que são a causa. A causa está aí. A causa é isso. Tem problema? Nenhum. É fácil que não. É trabalhoso, mas um dinheiro que é 10% do valor das obras que estão fazendo. Agora, o problema é esse. Se vocês segurarem a terra lá em cima, se vocês segurarem tudo aquilo que deve ficar lá em cima, pois não vai cair cá embaixo e não vai entupir todas aquelas passagens de água. Então, esta é a solução. O relatório foi entregue pelo promotor ao INEA, e como sempre, mas aí infelizmente, é a nossa impressão. Não interessa porque não tem custo. É lamentável, mas a impressão que dá é, como o custo é muito mais barato, não interessa. Obra tem que ser uma obra, tem que ser caro. Para que tenha graça, tem que ser caro. Você for lá hoje ver, você vai ver as cicatrizes lá. Aí dragaram-se o rio, entendeu? Limparam o rio, fizeram a contenção Agora, aquele sedimento que continua descendo para o leito do rio, quer dizer, vai continuar assoreando o rio. Então esse reflorestamento lá, onde era para ser das primeiras coisas. Antes de começar a dragagem aí, em um pensamento meu, ele deveria ter tentado reflorestar, amenizar aonde que houve a tragédia. Não é a causa, né? Porque aquele não foi causa da tragédia. Mas aonde que houve o evento lá em si, ele deveria ter sido reflorestado. Bom, a primeira coisa que a gente conseguiu perceber ao longo da investigação é o que representou essa tragédia. Essa tragédia, muitas vezes, ela é associada pura e simplesmente à questão de perda de bens materiais, né? Então, às vezes, olha-se em entrevistas na televisão, eu perdi tudo, perdi geladeira, perdi sofá, perdi televisão. No entanto, nós percebemos que as pessoas perderam muito mais que isso. As pessoas perderam seus familiares, as pessoas perderam as suas referências, as pessoas perderam a sua identidade quanto àquele local que ela morou, que ela cresceu, e ali ela tem os seus amigos, seus familiares. É necessário compreender isso como um fenômeno recorrente dessa área. Imagine locais que têm furacões, terremotos, locais que têm invernos rigorosos, né? Que tem também esses fenômenos climáticos que são inerentes àquela região. Isso é importante por quê? Porque a partir do momento que você toma isso como um evento climático natural, você começa a tentar solucionar 3 questões fundamentais. Primeiro, como prevenir?
ou então como diminuir os impactos deste evento climático, né? Seja na dragagem dos rios, em ações preventivas de contenção de encostas, seja na reorganização do espaço urbano, das moradias. Outra pergunta é o que fazer quando acontecer, porque acontecer vai ser uma coisa recorrente, como historicamente se mostra aqui na região. O que fazer? Aí, né, que plano de contingência temos? Como deslocar pessoas de locais de perigo, aonde alocá-las temporariamente, como abastecê-las com suprimentos, como dar assistência médica, quais são as ações que devem ser feitas nesse sentido de evacuação de áreas de risco. Isso é uma pergunta que tem que ser feita e elaborar um plano a respeito disso. A outra é como agir depois do acontecimento, né? O que significa isso? Significa como reestruturar a vida dessas pessoas, como alocar essas pessoas em outros locais, como reconstruir suas casas, como estabelecer indenizações. Então, uma série de planos devem girar ou deveriam girar em torno dessas questões, uma vez que você toma isso como um fenômeno natural, um fenômeno recorrente. Outra questão, não menos importante, é o tempo. Por que se leva tanto tempo? Por que as coisas se perdem em questões burocráticas, em formalidades? Enfim, é importante observar, né, e isso foi constatado ao longo das investigações, da pesquisa, que o tempo ele favorece aqueles que não têm um interesse na resolução do problema. Aqueles que, seja por interesse econômico, seja por interesses políticos, não desejam a resolução da questão, o tempo lhe é favorável. Por quê? Porque as vítimas elas vão tomando as suas vidas, elas vão construindo suas vidas em outros locais, com a ajuda de parentes, com a ajuda de amigos, elas vão dando destino às suas vidas. E aí o que acontece? A situação de emergência se dilui, isso enfraquece as mobilizações, você não tem aí mais uma capacidade de aglutinação de pessoas em torno das demandas, ou seja, há um esfriamento da questão e isso só favorece aqueles grupos de pessoas que tenham o interesse em que a questão não se resolva.